Olá pessoal, meu nome é Léo Bortolin, eu sou responsável pelo desenho de som do filme O Estranho, dirigido pela Flora Dias e pelo Juruna Malon, que está selecionado aí na longas de competitiva do BIS nessa edição. E vou contar rapidinho aqui sobre o processo do som do filme, que começa com certeza assim já na etapa de roteiro, e também nas escolhas dos tipos de microfone, da forma de captação do som direto. O filme se passa boa parte dentro do aeroporto de Guarulhos e aos arredores. Então, ali já, quando eu recebi o material, eu fui convidado para fazer a pós-produção, ou seja, eu não participei dessa etapa de filmagem, né? Mas quando eu recebo o material, a primeira versão, a versão que eu assisto do filme, já tinha um desenho de som com caminhos já apontados, com algumas sugestões de sons ambientes. O som direto tinha uma presença muito bacana de muitos sons da locação mesmo, sons do aeroporto, com todas as suas texturas, as frequências, né, sonoras que tem dentro do aeroporto, com muita reverberação, e também sistemas de ar-condicionado e sistemas de alto-falante anunciando as informações, a própria, ao redor ali, a questão dos motores, das turbinas, avião decolando, pousando. Então, isso veio do som direto. E quando a gente teve a primeira conversa, eu tive a primeira conversa com os diretores, já deu para perceber que esse filme tinha já uma proposta de som que começa ali nas locações, nas pesquisas de locações. E na época eu não conhecia, né? Foi a primeira vez que eu tive contato com o Juru. Na Flora eu já conhecia de outras épocas que a gente acabou fazendo, a gente tinha feito faculdade juntos e tal. Mas fui saber que o Juruna, ele também é editor de som, então ele trabalha também como sonidista. E então deu para perceber bastante, assim, todo um cuidado e toda uma abertura que o filme tinha, que tinha uma abertura para som, para construção de som muito, muito grande. E eu me lembro claramente que quando assisti o filme, é aquele primeiro impacto. Tem uma coisa da narrativa, de ainda a gente tentar buscar alguns significados, alguns caminhos que a gente pode ir e tal. Mas eu lembro que eu me toquei muito, eu fiquei muito assim, instigado pela proposta que o filme trazia, da própria personagem em busca ali em busca da sua ancestralidade, e também da ancestralidade daquele lugar, que é algo assim que hoje, nos tempos atuais, que o filme se passa em tempos atuais, mas toda essa camada do passado, desse lugar, dessa memória, ela tinha uma proposta que o som construísse isso. Então eu lembro que quando eu assisti o filme, tive essa primeira reunião, a gente já, nossa, ligou várias ideias. Foi muito bacana, porque não é todo projeto que a gente consegue, às vezes, assistir o filme e já chegar propondo alguns caminhos, ou mais na coisa do criativo, né? E eu lembro muito bem que essa reunião foi muito, muito, muito positiva, e a gente, então, conseguiu debater ali toda uma proposta sonora para o filme que eu tinha pensado e que tinha a ver também com o filme. E a partir disso foi realmente assim, foi muito trabalho. Eu lembro assim que foi realmente muita concentração, a possibilidade de montar uma equipe mínima com edição de diálogo, que foi a Bianca Martins. No Foley foi o Juliano Schultz. E também a mixagem, Vitor Moraes já estava também, já proposta a mixagem com ele, então a gente também trocava algumas figurinhas de algumas cenas e tal. E o som direto foi feito pelo Gustavo Nascimento, que é um parceiro também, que também estava super aberto assim para falar algumas questões que ele tinha com o som direto, que é algumas propostas também de captação. Então essa equipe de pós-produção foi muito interessante assim para a gente poder juntos trilhar toda essa potência de som que o filme tem, porque ele não é um filme que tem muitos diálogos, então ele não é muito calcado assim na coisa do verbocentrismo, nos diálogos, etc. Então, muito dessas camadas, dessas tantas camadas que o filme traz para debate, para reflexão,
e como narrativa, o som pôde construir através dos sons ambientes, dos efeitos sonoros e todos os sons diegéticos. E para mim foi muito forte, que eu gostaria de realçar esse ponto, que foi que o filme não tinha uma proposta de ter uma música original, ou seja, não tinha sido convidado um compositor ou uma compositora para poder fazer para ter a música, né, a música original. E com isso, esperava-se que o desenho de som desse conta dessa camada de música, de trilha musical. E por uma pesquisa minha, já de muitos anos, e uma prática que eu tenho feito nos filmes e tal, gosto muito de pensar esse cruzamento entre desenho de som, sound design e música. Não essa música tradicional, mas essas músicas com frequências, com texturas, com alguma marcação de pulso, mas nada que seja um ritmo tão ali assim reconhecível, né? Então eu lembro de assim ter mergulhado muito nesse mundo das frequências. E o Juruna, um dos diretores, ele também também tem uma pesquisa em relação a isso. Então a gente trocou muitas figurinhas. Os dois diretores me incentivavam muito nesse lugar. Então foi muito legal, e eu acho que eu pude trabalhar com tudo isso que eu já mencionei anteriormente, que eram as frequências do aeroporto, extraídas do próprio som direto, com tantas outras camadas que eu fui elaborando, usando plugins específicos, usando essas ferramentas, né, de manipulação de som, e através de som de turbina, som dessas frequências elétricas, motoras, tudo isso foi material para eu poder criar várias camadas que a gente permanece no filme durante praticamente todo o tempo. E era uma coisa que foi muito, muito bacana, assim, para mim, que foi uma coisa nova, até que eu acabei exercitando, foi as coisas dos fade in, fade out. Então os cortes não eram bem demarcados. Claro que tinha cenas que sim, mas a maioria do filme não tinham cortes de som demarcados. Ou seja, um som, um ambiente ou um efeito sonoro, ele começava muito lento, e aí ele entrava na cena quase imperceptível, e depois ele saía também. Então eu lembro, olhando agora a sessão do Pro Tools, eu lembro de ter muitas linhas de som, onde esses fade-in, fade-outs eram gigantes. E isso fez com que o filme se tornasse quase como uma hipnose. E a gente tinha esse conceito de uma hipnose ali daquele lugar, dessa busca por algo que a imagem, ela acaba não tendo tantas, tem os seus certos limites, né? E aí o som pôde levantar essas outras subjetividades, né, que o filme gostaria de discutir. Então eu lembro que esse uso das frequências, esse mergulho nas frequências foi muito interessante, foi muito bom para mim, eu me dediquei muito nisso, assim, mergulhei mesmo, porque eu sinto que esse foi um dos meus melhores trabalhos, assim, eu senti muito orgulho, assim, dele, do resultado, né? E um outro desafio que foi com o filme foi que no final existe um diálogo com o rio que corta Guarulhos, inclusive, que acho que até passa por baixo de uma das pistas do aeroporto. E aí os diretores me provocavam assim, poxa, esse rio tem que ter uma voz, esse rio tem que ter uma sonoridade própria. Só que não era um som de água normal. E aí, nessas conversas, nessas buscas criativas, a gente chamou um parceiro que toca contrabaixo acústico, e aí com o uso do arco, foi fazendo drones de uma nota ou duas notas, e eu gravei com o microfone que a gente tem, que é um Earthworks, modelo KTC40, e eu gravei a 192 Hz, para depois no software manipular e buscar essas frequências que não são audíveis ali naquele momento, tanto as altas quanto as baixas. E aí foi muito interessante, porque nisso trouxe uma sonoridade mais especial, e ao mesmo tempo bem de um efeito, assim. E aí com esse instrumento do contrabaixo
e somado com outras coisas, a gente chegou nesse lugar da Voz do Rio, e eu lembro de ter sido algo muito, muito bacana, assim, todo o processo que foi dado para chegar nesse resultado. Eu acompanhei o filme na estreia, ele estreou lá no Festival de Berlim, no programa Fórum, e eu tive a oportunidade de ir para lá acompanhar o filme na estreia, e eu fiquei muito assim feliz porque todas as sessões que o filme foi exibido, teve algum comentário sobre o som, teve inclusive perguntas a respeito disso. Depois da sessão, outras pessoas vinham conversar comigo e eu assim me senti muito, muito grato, porque toda essa mergulho, essa pesquisa, essa dedicação, assim, a hora que você vê o filme pronto, estreando num festival dessa magnitude que é o Festival de Berlim, e poder falar, né, sobre o processo, as pessoas interessadas nisso, foi também algo assim que me marcou muito. Bom, e o filme tá aí, circulou em vários festivais, ganhou 2 prêmios de som lá no Olhar de Cinema em 2023, no Festival de Curitiba, e no final de 2023 ganhamos o melhor som também no Festival de Havana, em Cuba. Então eu realmente fico muito feliz porque foi um trabalho desses que eu cheguei assim num resultado que me deixa muito feliz mesmo. E aqui eu tô falando assim, muito, muito breve, né? Porque teve tantas outras coisas, muitos sons ambientes usados com tantas riquezas, assim, cada um deles. Então, cada um foi escolhido de uma maneira muito peculiar. O Juruna também participou muito nisso, que ele já veio também fazendo isso durante a montagem da imagem. Então, enfim, bem resumidamente, porque é muito mais do que isso, né? Mas é isso, um pouco de contar aí como foi o processo do som do filme O Estranho. Valeu, obrigado.